Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma vez sobre o tema 1102, sobre o recurso extraordinário 1276977, que versa sobre a revisão previdenciária da vida toda. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes é um voto que não pode cair ao esquecimento, porque é um voto que demonstra toda a qualidade de alguém para ocupar o cargo de um ministro do STF. Justamente, esse voto deve servir de exemplo para os demais ministros, em especial os ministros que estão ingressando agora e que já acham que sabe tudo, e que já acham que tem conhecimento empírico, e que já acham que conhece os problemas sociais do país. Esse voto do ministro Alexandre de Moraes não pode cair no esquecimento. Portanto, esse tema não pode acabar, não deve acabar. Sabemos que com o julgamento das duas ADIs, 2110 e 2111, eles colocaram fim nesse tema, mas prestem bem atenção. Eles colocaram fim nesse tema em relação a novos julgamentos. É isso aí. Porque a partir daquela decisão que aconteceu no julgamento da ADI 2110, não se pode mais propor nenhuma ação deste naipe. Mas esse processo continua ainda. Esse processo, para quem já entrou com os pedidos, continua ainda valendo. E vamos aguardar até o final. Um voto como esse aqui, que representa toda a categoria dos aposentados, não pode ser esquecido. Vamos aguardar a fase dos embargos de declaração, o julgamento dos embargos de declaração, o que pode acontecer. Sem mais delongas, vejam esse vídeo, analisem esse vídeo. Esse vídeo faz bem para a nossa alma, para nós aposentados, que vivemos esse drama, que passamos por tudo aquilo que já aconteceu na história do país. É importantíssimo para nós. Vejam só o vídeo. Ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, ministros, Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, cumprimento também os estudantes presentes no plenário, estudantes de Direito da Universidade Anhanguera de Taboão da Serra, Estado de São Paulo. Presidente, como Vossa Excelência já adiantou, aqui é um recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que se transformou no tema 1102 de repercussão geral, possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213, de 91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, de 99, aos segurados que ingressaram no regime geral da Previdência Social antes da publicação da referida Lei número 9.876, ocorrido em 26 de novembro de 99. Aqui, presidente, o que efetivamente se discute, o objeto principal da controvérsia, está em definirmos se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior da publicação da nova lei, em 26 de novembro de 99, se esse segurado pode optar para o cálculo de seu salário de benefício pela regra definitiva prevista no artigo 29, 1 e 2 da Lei 8.213, quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no artigo 3º, de uma regra transitória, por assegurar um benefício mais elevado. Essa é a discussão que já foi ontem trazida pelo eminente ministro Nunes Marques. Há uma regra transitória, mas há também uma regra definitiva que, em alguns casos, acaba sendo mais benéfica do que a própria regra transitória. A regra definitiva, isso é importante salientar, a regra definitiva ela é mais penosa do que a legislação anterior. E
para essa transferência entre a norma anterior, que era mais benéfica, e a mais penosa, houve uma regra de transição. Só que em alguns casos essa regra de transição acaba sendo pior para o segurado do que a própria regra definitiva. Antes de entrar no mérito, rapidamente, aqui é importante afastar a preliminar, porque o INSS arguiu ofensa à cláusula de reserva de plenário, ou seja, arguiu ofensa à súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça teria afastado o artigo 3º da Lei 9876 com base em fundamento constitucional, ou seja, teria afastado a regra transitória, declarando-a inconstitucional. Eu afasto essa preliminar, até porque não houve aqui declaração de inconstitucionalidade, não haveria então necessidade de se observar o artigo 97 da Constituição Federal, que prevê a cláusula de reserva de plenário. O que houve foi uma interpretação de que, nos casos mais favoráveis ao segurado, deve-se aplicar a regra definitiva do artigo 29 e não a regra transitória do artigo 3º. Ou seja, não houve propriamente uma declaração de inconstitucionalidade, sim uma interpretação da lei, da legislação. Consequentemente, não haveria necessidade de declaração pela maioria absoluta dos membros do tribunal ou da Corte Especial, no caso do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, ou no caso concreto aqui, o segurado é beneficiado de aposentadoria por tempo de contribuição, ingressou no regime geral da Previdência em 76, ou seja, antes da edição da nova lei, em 26 de novembro de 99, consequentemente, ele estaria sendo abarcado pela regra de transição, no artigo 3º, pelo artigo 3º da Lei 9876. O início do seu benefício de aposentadoria foi em 2003, na vigência já do artigo 29 da alteração legal, e como relatado já ontem, a ação foi ajuizada exatamente com o objetivo de obter a revisão de sua aposentadoria, não com base na regra transitória, mas sim em virtude da regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, que considera, e aqui é o importante, que considera para o cálculo do benefício os salários de contribuição referentes a todo o período contributivo, e não só aqueles salários de contribuição recebidos após 1994, como determina a regra transitória. Então, na verdade, essa diferença de tempo, uma vez que ele ingressou em 76, contaria todos os salários de contribuição pela regra definitiva. A regra transitória determina que se conte só a partir de 1994, e isso dá uma diferença grande de valores ao segurado. O INSS defende exatamente a impossibilidade desse reconhecimento de um direito, diríamos, de opção para o segurado entre a regra de transição e a regra definitiva, porque a lei não daria margem para essa interpretação. Com a edição da legislação da 9876, com a nova redação do artigo 29, ampliou-se a base de cálculo dos benefícios, que antes considerava todos os salários de contribuição dos últimos 36 meses anterior ao afastamento ou à entrada do requerimento do INSS, para abranger os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do segurado. Essa diferença reflete, obviamente, no valor a ser pago ao segurado. Ou seja, para aqueles filiados do regime geral de previdência social até a data da publicação da nova lei, que, repito, 26 de novembro de 99, para todos esses filiados criou-se uma regra de transição para exclusão do cálculo do benefício dos salários de contribuição anteriores a julho de 1994. Obviamente, presidente,
para aqueles que ingressaram no sistema após 99, após a edição da lei, até por impossibilidade fática, a discussão não tem relevância, porque não se pode incluir contribuições anteriores ao marco de 1994, ou seja, porque eles ingressaram já na vigência da lei de 99. Há um ingrediente a mais aqui, a partir da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, promulgada em 12 de novembro de 2019, que estabeleceu que esse limite fixado em julho de 94, ou seja, o limite fixado pela regra transitória do artigo 3º, aqui sempre a necessidade se define se aplica a regra transitória sempre do artigo 3º ou é possível a opção pela regra definitiva do artigo 29. E o ingrediente a mais que a própria reforma da Previdência, com a emenda 103, estabeleceu que esse limite fixado pela regra transitória passou a ser regra permanente, até que a lei disciplinasse a matéria, nos termos do artigo 26 caput da emenda 103. Então, o que era transitório passou pela emenda 113, somente em 2019, passou a ser definitivo, até que houvesse uma nova lei disciplinando a matéria. Aqui é o arcabouço jurídico, fático jurídico da questão. E essa questão já havia sido discutida sobre a transitoriedade, sobre o benefício, sobre evitar o prejuízo maior ao segurado, na própria exposição de motivos do projeto de lei, que foi convertido na Lei 9876 em 97. Na exposição de motivo, a intenção do legislador, e por isso que me parece importantíssimo a própria exposição de motivos, ao excluir as contribuições anteriores a julho de 94, dentro dessa regra transitória do artigo 3º, que depois, pela emenda 103, se tornou definitiva, mas a intenção do legislador foi preservar o valor das aposentadorias dos efeitos deletérios, os altos índices de inflação do período anterior. Então, a regra transitória, o que ela pretendia era beneficiar o segurado. O que ela pretendeu foi preservar o valor das aposentadorias. Por isso que eu me referi no início, que havia uma regra mais benéfica, veio a regra definitiva do artigo 29, mais dura para os segurados, e uma regra transitória do artigo 3º, que depois, 20 anos depois, em 2019, pela emenda constitucional 103, ficou permanente, mas veio uma regra transitória para tentar preservar aqueles que já contribuíam. A intenção era exatamente favorecer o segurado. Só que se percebeu que, em alguns casos, apesar dessa intenção, apesar da regra transitória ter como finalidade a preservação do valor das aposentadorias, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores a julho de 94, em alguns casos isso foi maléfico para o segurado. Então o segurado passou a se indagar. Olha, houve alteração previdenciária das regras previdenciárias, e aqui não se está a dizer nem a se discutir direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Não, houve alteração. A nova regra se aplica daqui para frente, 99 para frente. Fiquem todos com Deus.